Covid-19, né, a pandemia que está cometendo atualmente o mundo inteiro, a gente tem algumas atualizações que é importante relembrar aqui para vocês, que os exames de imagem, eles são sempre exames complementares na avaliação clínica, né? Mas a tomografia, principalmente, ela está tendo uma importância muito grande, porque existem alguns aspectos que, quando clássicos, digamos assim, eles sugerem muito que seja uma pneumonia do tipo viral. Você não consegue confirmar só com o exame de tomografia que é do coronavírus, mas você consegue sugerir que é uma pneumonia viral e, dentro desse contexto de pandemia, o coronavírus, então, é o principal agente que a gente considera. E quais seriam as indicações de realização de exames de imagem? Os pacientes que estão assintomáticos, eles geralmente não precisam de nenhuma investigação, nem de nenhum estudo de imagem do pulmão, tá? O paciente que começa a apresentar algum sintoma, se ele tem alguma comorbidade, ou seja, se o paciente tem sintomas são leves, ele também não tem nenhuma comorbidade e nem o exame de laboratório está alterado, teoricamente ele também não teria uma indicação assim para fazer um estudo aprofundado do pulmão, tá? Mas o paciente que tem alguma comorbidade ou está com alguma alteração de laboratório, tá? Esse paciente seria interessante, e é o que a gente vê muito na prática, fazer uma avaliação pulmonar. O exame tomográfico ele é muito bom para caracterizar esse padrão que a gente chama de vidro fosco, que é um padrão que está sendo bem relacionado, né, nos casos aí de coronavírus. Então, ele é muito bom para fazer essa avaliação, avalia de forma bem detalhada o pulmão, e o bom dele é que ele consegue fazer o quê? A quantificação, né, desse acometimento. Com isso, a gente estratificar a gravidade desse paciente. Então, se o paciente foi atendido no pronto-socorro, fez o exame, ele tem poucas alterações laboratoriais, mas no exame de tórax ele já tem um acometimento extenso do pulmão, esse paciente está em risco para ter uma piora rápida e necessidade de uma internação. Então, através da quantificação do acometimento pulmonar, a gente consegue predizer mais ou menos a evolução desse paciente, se ele vai ser um paciente que vai evoluir bem, se ele vai necessitar de uma internação hospitalar, inclusive de uma internação no UTI, por exemplo. E por que ela é um exame útil assim, no pronto-socorro? Porque muitas vezes os exames, testes de diagnóstico, né, o PCR, eles demoram um pouco a sair, ou então alguns dias para ter o resultado, e o médico precisa tomar uma conduta ali na hora. Então esse exame está sendo muito útil para isso, para tentar definir uma conduta de forma mais rápida e iniciar, por exemplo, um tratamento mais precocemente. Em relação aos achados do estudo tomográfico, a gente também vê que existe uma cronologia em relação ao tempo do início da doença. Então, na primeira fase da doença, de 0 a 4 dias, a gente vê que muitos pacientes não apresentam nem alterações no exame tomográfico. Então, metade desses pacientes, mais ou menos, eles não vão apresentar nada no estudo tomográfico, e a outra metade apresenta algumas áreas de vidro fosco leves, esparsas. Então, o achado mais típico são áreas de vidro fosco, tá? Periféricas, multifocais e predominando nas bases, nos lobos inferiores. Existem outros padrões que podem aparecer associados, como pequenas consolidações, halo invertido, espessamento septal. Então, isso aí vai, ao longo da doença, se somando a esses outros achados mais clássicos que eu lhe falei. E o ápice das alterações pulmonares é em torno aí de 9 a 13 dias, onde a gente vai ter esse acometimento mais extenso dos pulmões. E o que seria a quantificação do acometimento pulmonar? Então, a quantificação é a gente tentar avaliar, em relação ao volume de todo o pulmão, quantos por cento desse pulmão está acometido pelas alterações inflamatórias do Covid-19. Então, essa quantificação é muito importante, porque dos pacientes que evoluem bem, eles têm um acometimento aí em torno de até 25 a 30% desse pulmão. Tá? Quando a gente vê acometimentos maiores, entre 25% a 50%, a gente sabe que em algum período aí do curso da doença, esse paciente provavelmente vai necessitar de alguma internação. E os pacientes que têm mais de 50% de acometimento, a grande maioria necessita de internação e muitas vezes necessita de internação em centros de terapia intensiva, tá? UTI. Então essa quantificação é muito importante. Então, pessoal, essas seriam algumas lembretes aí, dicas em relação à tomografia de tórax nos pacientes com Covid-19. Obrigado.